Cerca de um mês antes das eleições, João Rocha convocou uma conferência de imprensa em Alvalade para apresentar aquilo que ele disse ser o seu programa, um programa para reanimar e dinamizar o Sporting. E como ele dizia, revelou que o fantasma da falência sobre os clubes portugueses, que a crise do Sporting não se circunscreve à vida tradicional de um clube, mas à vida de 2 milhões de adeptos e de um sem número de valores intimamente ligados ao destino do país. Eram os dias difíceis do verão de 1973. Digamos que já se antevinha a Revolução de Abril, que viria a acontecer poucos meses depois. A primeira grande ideia de João Rocha era criar uma sociedade anónima do Sporting, portanto, fazer o Sporting sociedade anónima com acionistas para ter outra capacidade financeira. João dos Anjos Rocha dizia o mesmo, que teria entrado para sócio há pouco tempo, já com o objetivo de poder ser eleito. João Rocha logo se impôs pelo seu dinamismo e espírito empreendedor para operar no clube uma grande viragem. Foi ele o grande impulsionador para projetar o Sporting a uma grandeza invulgar a nível nacional e internacional. Foi eleito presidente no dia 7 de setembro de 1973. Em relação ao João Rocha, que sei que, porque já acompanhava muito de perto o Sporting, né, desde sempre, ele foi presidente numa altura dificílima para o clube, em setembro de 73, quando o clube vivia, eu não sei se talvez a situação mais grave de todas. Agora fala-se muito destas crises das últimas coisas. As coisas valem o que valem, mas temos que nos situar também nas épocas, e eu sei que as carências naquela altura eram muitíssimas quando o João Rocha pegou no clube. E pega no clube, e realmente o Sporting consegue ser campeão nacional, logo nesse ano, ganha a Taça de Portugal e chega à meia-final da Taça das Taças, que só não ganha por mera infelicidade de termos jogado sem o Iazal os 2 jogos da meia-final. O João Rocha foi, para mim, um mestre com quem muito aprendi nesses 7 anos. Não só porque tinha 31 anos, mas porque era um homem que se ajustava perfeitamente à minha maneira de sentir o clube. Quando o comecei a conhecer de outra forma, a ver que era foi um homem de uma dedicação total ao clube e de uma entrega total. João Rocha era um presidente muito interventivo, muito presente. Era um homem que vivia todas as modalidades do clube. Mas quando eu digo vivia presencialmente, digamos, não era à distância. Era um homem que inclusivamente nos aparecia nos balneários. Era um homem que viajava connosco quando nós íamos disputar provas fora de Lisboa. E isto acontecia com o hóquei com todas as modalidades. Era, portanto, a primeira característica resultava de termos um presidente extraordinariamente presente, interventivo, que apoiava os atletas, as equipes e o desenvolvimento da expressão desportiva do clube. Eu sempre gostei muito do João Rocha, até porque ele me convidou sempre para ser ou treinador de atletismo, ou treinador de voleibol, ou seccionista, tudo fui da secção de ténis de mesa, fui da secção de ginástica, fui do atletismo, fui todas as modalidades. Portanto, era uma pessoa com quem eu lidava sempre muito bem. Não me esqueço das coisas que ele fez e até lhe agradeço imenso
tudo quanto colaborou comigo da melhor maneira, tratou-me sempre muito bem. Se não fosse ele também não podia ter feito nada, eu sozinho não posso fazer nada. Usando um sistema presidencialista, assim ao estilo eu quero, posso e mando, João Rocha chamou a si a responsabilidade de todas as decisões, sempre com a ambição de transformar o Sporting como grande clube da Europa. Não só no futebol, mas em todas as outras modalidades. E o seu reinado durou 13 anos, de 1973 a 1986, o mais longo período de um presidente à frente do Sporting. E muitos ainda hoje afirmam ter sido João Rocha o melhor presidente da história dos Leões. Eu penso que ele era um homem de negócios, para além de gestor, por exemplo, do Sporting, e na sua vida profissional, era um homem que tinha faro para o negócio. Ele notava-se que fazia negócios muito bons para o clube. E, portanto, não admira que ele andasse adiantado em relação aos outros nas decisões que tomava. O sucesso no futebol surgiu logo no seu primeiro ano, no seu primeiro mandato. Foi a conquista do título de campeão nacional de 1973-74 e a vencer também a Taça de Portugal nesse mesmo ano, com Mário Lino como treinador da equipa. Uma equipa que tinha o argentino Héctor Jazalde, que viria a consagrar-se como o melhor marcador da Europa ao no Campeonato Nacional, que ainda hoje é recorde. Por isso recebeu a Bota de Ouro da UEFA. Estava-se em plena Revolução de Abril, mas João Rocha não receou em levar por diante a sua obra de engrandecimento do Sporting, apesar de todas as contrariedades inerentes ao período revolucionário. Agora, que ele desenvolveu o Sporting a seguir ao 25 de Abril, que foi de uma época, penso que foi a época mais difícil, foi quando eu ingressei um ano depois no Sporting, mas a seguir ao 25 de Abril, aí penso que ele aguentou uma nau que muitos... A partir de determinada altura, lá está, teve ali dois, 3 anos em que oscilou um pouco, mas a partir dessa altura depois começou outra vez a expandir e o Sporting começou a ser novamente uma grande equipa, como foi em anos dirigidos por ele. Um dos seus pontos fortes foi, efetivamente, o ecletismo. Construiu 9 ginásios para a prática da ginástica, todos no aproveitamento das bancadas do estádio José Alvalade. E com as novas instalações para lutas amadoras, para o ténis de mesa, para o bilhar, ocasionando mesmo a que cerca de 15 mil praticantes de todas as idades fizessem desporto ou exercício físico em pleno estádio José Alvalade. João Rocha, um grande líder, um grande gestor, viveu o Sporting de forma tão apaixonada, passava grande parte do seu tempo no estádio José Alvalade. Muitas vezes era o primeiro a chegar e o último a sair. Apaixonou-se, isso foi uma paixão que lhe trouxe imensos problemas familiares, porque os filhos eram novíssimos, 9 anos, ele passava a vida aqui, a família foi muito sacrificada com a sua dedicação ao Sporting. Uma das suas obras foi a construção da pista de tartan. Vejam bem, uma pista de tartan de cor verde, porque João Rocha assim o impôs, e não a cor de tijolo como é normal em todas as outras pistas de tartan que nós conhecemos por esse mundo fora. Aquela pista de tartan, os pavilhões, aqueles dias sucessivos e noites em que mandava vir os frangos e as bebidas para estarmos ali a acabar as coisas à pressa e com ele presente, porque não era um nunca vi o João Rocha pedir a nós ou ao pessoal para estar a trabalhar até às 2 ou 3 da manhã e que ele não estivesse lá. Ele estava sempre lá. O Sporting não tinha pavilhão próprio para as suas modalidades
Era normal que as suas equipas de handball, de basquetebol ou de hóquei em patins tivessem de jogar no pavilhão dos esportes ou no pavilhão da ajuda, com os seus adeptos e associados a terem que se deslocar para irem aplaudir e apoiar as suas equipas, os seus atletas. E lembro-me nessa altura que o Sporting não teve, pronto, e eu várias vezes lhe disse, a gente precisa de um campo para treinar, um campo de treinos, porque a gente só treinava praticamente em Alvalade. E às vezes íamos treinar ao estádio universitário, que também tinha todas as condições para nós trabalharmos. E portanto ele nunca optou por isso. Mas porquê? Porque tinha perto do Estádio Nacional, tinha o estádio universitário e nós deslocávamos com relativa facilidade para lá. Estamos aqui na antecâmara do Museu Mundo Sporting, onde se recriou todo o mobiliário das direções anteriores do Sporting. Neste caso, este mobiliário foi o que foi utilizado pelas sucessivas direções desde 1947 até 2002 e foi, portanto, nesta mesa que João Rocha teve que tomar as grandes decisões. Eu, simbolicamente, até estou sentado na cabeceira norte, que era o lugar que ele ocupava quando nos sentávamos para as reuniões. Rocha logo se impôs na construção de infraestruturas contíguas ao estádio José Alvalade. Um pavilhão polivalente com 2 recintos para treinos, e a partir daí todas as provas se disputavam ali, em casa própria. Quantos títulos de handball, basquetebol ou hóquei em patins ali foram festejados? E aquela final memorável da Taça dos Campeões Europeus de hóquei em patins, com os espanhóis do Vila Nova, que foi realmente uma tarde memorável num ambiente indescritível. O Sporting foi o primeiro campeão europeu. Como deve imaginar, por várias razões, entre as quais pela circunstância de ter sido a primeira vez que uma equipe portuguesa conseguiu, de facto, conquistar um título que no hóquei em patins nunca tinha sido possível conquistar, que é o título de campeão europeu de hóquei em patins. A bancada nova, com toda a sua estrutura interior, que foi bem aproveitada para a prática de modalidades também, era a chamada nave de Alvalade, com 2 campos de jogo, vários ginásios e, finalmente, a piscina própria do Sporting e um centro de estágio para os jovens futebolistas e um belo jardim exterior que era o orgulho do presidente. João Rocha caracteriza-se também por ser pioneiro em várias experiências pela iniciativa que o Sporting foi o primeiro clube português a visitar a República Popular da China, em 1978. Eu lembro perfeitamente, a viagem à China é histórica para mim e para o Sporting. É histórica porque lá está, porque fomos a primeira foi a primeira delegação a ir à República Popular da China. E eu lembro perfeitamente, a China hoje deve ser totalmente diferente. A China hoje é um país igual a tantos outros, mas na altura era um país que eu fiquei impressionadíssimo. Ele conseguiu essa lança em África, a República Popular de Angola, logo seguinte. Ou seja, João Rocha conseguia estabelecer contactos e amizades até aí não conseguidas por outros clubes. E ele tinha gáudio nisso. No ano a seguir, somos o primeiro clube português a fazer uma digressão a Angola depois da independência, no 4º aniversário da independência de Angola. Foi uma delegação daqui com 120 pessoas de 5 ou 6 modalidades, que andou 11 dias em Angola por todo o lado. E era um homem sempre
Foi marcante também, porque para mim, foi a primeira vez que fui a Angola e de facto fomos numa fase difícil de Angola, eu lembro-me, e felizmente que não nos aconteceu nada e nós jogámos na Catumbela, jogámos no Uambo, um campo que eu depois mais tarde fui lá jogar, fui jogar também, e jogámos no estádio dos Coqueiros, com o 1º de agosto também, portanto fizemos 3 jogos com campos cheios e foi... O povo na altura estava em guerra, mas estava desejoso de ver jogadores de futebol, porque já não ia lá há muito tempo jogar equipas de futebol, desde... Foi muito bom. Quem se lembra do velho estádio José Alvalade e da Porta 10A, há de se lembrar de que se entrava na Porta 10A, virávamos à direita e tropeçávamos no hóquei em patins, no handball, no basquetebol, enfim, para outros lados íamos, tropeçávamos na ginástica, enfim, todo o clube vivia, por força desta questão de infraestrutura, vivia um ambiente familiar que era muito importante na criação de uma dinâmica de união entre os representantes do Sporting. E, portanto, tudo isso, como nós sabemos, com a modernização, uma atomização desta atividade que, do meu ponto de vista, é um fator que dificulta, digamos assim, a criação do espírito de corpo, que é muito importante na manutenção do chamado amor clubista, do chamado, enfim, por aí fora. E realmente ele foi porque para mim o Sporting é muito mais que o futebol, e atualmente só se pensa no futebol. Eu também gosto de futebol, as pessoas julgam que eu não gosto imenso, mas o futebol chegou atualmente no nosso país de tal maneira percebeu perfeitamente que não era só pelo futebol que ele ia tornar o clube grande. Ele percebeu perfeitamente que tinha que fazer do clube uma força desportiva nacional ao nível de praticantes, de modalidades e de campeões nas outras modalidades, que lhe desse a grandeza que hoje tem. Eu costumo dizer, quando entro naquele museu, disse, este clube, se fosse um clube de futebol, era um clube vulgaríssimo. Vulgaríssimo. E só é grande precisamente pelo seu ecletismo e pelo movimento de atletas que tem tido ao longo e é o que nos dizem normalmente as pessoas que não têm ideia nenhuma da grandeza do clube. A grandeza do clube e ele nisso foi sem dúvida o maior responsável. Era uma pessoa que nós tínhamos um respeito muito grande. Ele dava-nos alguma liberdade, alguma confiança, mas também sabia que nós nunca abusaríamos da confiança dele. E, portanto, havia ali um convívio, mas nós tínhamos a noção de que estava a pessoa que mandava mais dentro do clube, que era uma pessoa que nós tínhamos que o respeitar, e sempre estava lá sempre connosco. Eu acho que, sobretudo, ele era uma pessoa permanentemente insatisfeito com os resultados que se obtinham, e isso era a forma dele empurrar para a frente o clube. Se nós conseguíssemos 10, era preciso ir para 20, se conseguíssemos 20, era preciso ir para 30. Portanto, essa ambição que ele sempre teve por projetar o clube foi provavelmente uma das molas que o fez avançar com o clube, não é? E não se esqueçam que, independentemente de ele ser um presidente presente e interventivo, ele foi um homem que introduziu na gestão dos clubes, introduziu ideias absolutamente originais. Não empresarial que libertasse meios para apoiar o desenvolvimento desportivo, isso vem tudo daí, foi da cabeça dele, foi nessa altura que isso começou.
portanto, tudo isso são ideias absolutamente inovadoras que hoje em dia estão completamente banalizadas, digamos assim, mas que naquela altura, e atenção que estamos a falar há 30 e tal anos atrás, eram coisas absolutamente revolucionárias de um ponto de vista de prática de gestão desportiva, não é? Tenho que confessar que, para mim, o João Rocha, não vou dizer que tenha sido o melhor, mas é, de certeza, um dos mais importantes da história do Sporting. Porque o Sporting deve-se a ele. Porque eu sei bem o que era o Sporting quando ele chegou e sei bem o que era o Sporting quando ele saiu. Portanto, em genérico, eu diria que a presidência do João Rocha foi uma presidência muito frutuosa para o clube. Viveram-se momentos de grande exaltação clubista, houve muitas atitudes inovadoras que foram protagonizadas pela assertividade com que o João Rocha dirigiu ao clube e, portanto, trata-se, a meu ver, de um presidente que ficou e inscreveu de uma forma indelével o seu nome na história do clube.